Olá, sejam bem-vindos a mais um Visão e Poder aqui na Record News. Eu converso hoje com um dos mais admirados comunicadores do Brasil. Ele, que fez uma carreira brilhante como publicitário, resolveu se arriscar no mundo do entretenimento. E não é que se tornou um ícone da TV brasileira? Eu converso agora com o empresário e apresentador de TV, Roberto Justus. Roberto Justus, muito obrigada por nos receber. É um imenso prazer ter a sua participação aqui no Visão e Poder. Eu tenho o maior prazer de participar. Então me diga uma coisa, vamos começar pela sua família. Você é filho de imigrantes húngaros. Isso, meus pais imigraram da Hungria. Assim, a história é muito interessante, porque assim, nós somos de origem judaica também, né? Além de húngaros, eles eram da religião judaica. Eu não sou muito ligado com religião, mas meus pais conseguiram sobreviver à guerra, que não foi fácil. Os húngaros se aliaram aos alemães na época, então os húngaros eram complicadinhos, para se esconder ali não foi fácil, mas eles conseguiram, apesar de ter perdido grande parte da família deles. E aí eles saíram da Hungria depois que entraram os russos, porque pouca gente acompanha essa história, mas os russos entraram no leste europeu para ajudar a livrar dos alemães, junto com os aliados. Só que eles ficaram lá, em alguns países, na Hungria, na Romênia, na Tchecoslováquia da época, que era um país que depois mudaram de nome. Ficaram lá. Meu pai falou, não, o nazismo já sobrevivia, agora o comunismo não vai dar. Nossa. Aí ele foi embora para a França, largou tudo que tinha, a saída dele foi uma coisa de cinema, ele conseguiu fugir subornando um soldado soviético e tal, e foi com a minha mãe e com a minha irmã. Já minha irmã mais velha já era nascida. Aí foram para Paris esperando o visto americano. Naquela época, as pessoas queriam todos ir para os Estados Unidos. Os Estados Unidos era a terra prometida para recomeçar a sua vida, para essas coisas. E eles para um recomeço. Para um recomeço do nada, né? E ele tinha um tio que ainda tinha boas posses nos Estados Unidos e emprestou um dinheiro para ele viver, porque ele saiu com roupa do corpo, ele saiu sem nada da Hungria, né? E aí ele ficou em Paris 6 meses esperando. Um dia ele está andando na Champs-Élysées, numa travessa, ele vê uma fila grande, assim, de gente. E ele olhou assim, tinha uma fila enorme e o cara gritando lá, médicos, engenheiros, advogados. Era a embaixada brasileira dando visto para quem tinha formação superior, qualificando essas pessoas para trazer para o Brasil, que o Brasil era um país, nós estamos falando de 1949, 48, 49. Então você vê, imagina que legal. Por acaso, eu estou hoje no Brasil, o nome Justus é conhecido no Brasil, porque meu pai passou na rua e viu a embaixada brasileira e entrou na fila. E falou, eu sou engenheiro, ele é engenheiro civil, deram visto para ele, embarcou num cargueiro e aportou no Rio de Janeiro em 1949. E o que esse acontecimento incrível impactou na sua vida como personalidade, como empresário? Assim, muito porque meu pai era um self-made man, né? Um cara que se fez, imagina chegar no Brasil sem falar a língua. Você também é um self-made man, né? Então, e ele foi uma inspiração nesse sentido. Falando húngaro, que ele falava, falando alemão, gozado, né? Eles eram húngaros, mas a segunda língua lá não era inglês, era alemão. E não falava uma palavra em português, chegando com uma filha pequena e a mulher dele aqui, que era minha mãe. Aí eu e minha irmã nós já nascemos no Brasil. E então isso me impactou muito, né? Por fato dele ter conseguido, ele construiu depois uma grande construtora, ele construiu Brasília, o Congresso Nacional é obra dele. Então ele foi uma grande inspiração para mim de um sujeito muito ético, muito íntegro e muito fazedor de coisas acontecerem. Porque você chegar num país estranho, e olha, eu falo húngaro, hein? Que é uma língua que não é útil para nada. Eu ia te perguntar agora. Tem 11 milhões de pessoas no mundo que falam húngaro, 10 milhões estão na Hungria, né? Fala uma frase húngara agora para mim. Nagyon jó, hogy itt vagy velem, máma. Significa, que bom que você está comigo hoje aqui. Oh, obrigada. Aí você fala, köszönöm szépen. Köszönöm? Köszönöm szépen. Szépen. Muito obrigado. Oh, que lindo. Aprendendo uma língua húngaro complexa, hoje. parece japonês. É uma coisa muito louca. Fantástico. A húngaro não descende de nada, não é anglo-saxônico, não é latino, não é nada. É uma língua muito estranha. Única. Única. Um pouquinho de palavras parecidas com o finlandês, para você ter uma ideia. Então é uma língua que realmente... Agora, desde pequeno em casa, aprendendo húngaro, ajudou a desenvolver esse talento por línguas, né? Porque eu estudei em colégio americano depois, e aí me alfabetizei em inglês, português e húngaro ao mesmo tempo. Isso dá uma vantagem competitiva na vida, você falar línguas, né? É muito importante. Totalmente. E você é de São Paulo mesmo? Eu sou de São Paulo, nascido na capital. Fale um pouquinho da sua infância, adolescência, que bairro você morava? A gente morava no Pacaembu, né? Perto do estádio. Eu tinha tudo para ser corintiano, porque meu pai construiu, como construtor que eu acabei de falar, ele também construiu o Parque São Jorge. Aí mandava roupinhas do Corinthians e tal. Graças a Deus. Você é corintiano? Respeito aos corintianos, eu não fiquei corintiano, porque um amigo meu da época, olha quem era, esse cara ficou até conhecido, André Bretti, da Vila Romana, que era muito famosa, com uma confecção muito grande que teve na época, super São Paulino, me levava nos jogos no Pacaembu, que ficava a 200 metros da minha casa,
para ver os jogos do São Paulo. Depois mudamos lá aqui para o Morumbi, que era um lugar super verde, só não tinha nada no Morumbi. Chegaram era um desbravando. Desbravando o Morumbi, ficamos lá, e moramos lá durante muitos anos, no Jardim Guedala, no Morumbi. E aí essa foi a infância com pais, e viajando muito, meus pais eram, né, imigrantes que adoravam voltar para a Europa, viajar, a gente viajava bastante. Então, uma infância boa, uma infância interessante, de muito aprendizado com eles. E, como já disse, né, escola americana, depois me formei em faculdade brasileira, né, que é administração de empresa, depois fiz pós-graduação, fiz cursos, né, de extensão nos Estados Unidos, e aí começou a carreira de publicidade. Que bacana. Olha só, em 1981, você abriu a sua primeira agência. Isso. Como foi essa decisão? Você já tinha trabalhado como publicitário antes? Eu não tinha trabalhado como publicitário, vamos dizer assim, para uma decepção do meu pai, eu não cursei o curso de engenharia civil, que ele queria que eu fizesse, porque a construtora dele tinha tudo a ver, né, com essa área. Eu não me identificava, não achava legal. Trabalhei na empresa dele, foi o único emprego que eu tive, porque depois fui dono do meu próprio negócio desde o começo. Mas fui estagiário lá, trabalhei um tempo, foi um aprendizado interessante. Mas esse cargo de filho de dono não era uma coisa que me agradava, eu queria construir uma coisa sozinho. Nenhum demérito às pessoas que constroem, né, coisas, né, da família, porque não é fácil, né? É um cargo que te exige duplamente. Se você é filho do dono, você tem que provar que você é bom e que você não está lá só porque o teu pai é dono, entendeu? Então é muito difícil. Mas aí eu resolvi que eu ia fazer na vida. E eu tinha o primo do meu cunhado tinha uma agência, e era o Eduardo Fischer, que é um publicitário aí conhecido, com quem nós começamos a Fischer Justo juntos. Eu achava que publicidade, eu adorava publicidade, eu assistia a festivais, etc. Mas sabe o que eu observava no Brasil? Eu observava que o Brasil já tinha satélite, né? O Brasil tinha um parque enorme de investimento em televisão, em telecomunicações. De onde surgiu esse E aí eu falava, assim? propaganda tem que acompanhar isso, porque os veículos vivem de propaganda, né? Então eu falava, esse é um mercado que vai crescer muito no Brasil. O brasileiro tem... Você é um visionário. Eu imaginei que seria um investimento interessante, já tinha boas agências no Brasil, o brasileiro é muito criativo e tal. Aí resolvi entrar nessa sociedade, a Fischer Justo Comunicações durou 17 anos, por desentendimentos entre visões de sócios, eu resolvi sair e fundar este atual grupo Newcom em 98. Como que a Young and Rubicam apareceu na sua vida? A Young Rubicam surgiu primeiro em 1983, 84, por aí, quando nós só tínhamos 3 anos de empresa. Nós fundimos a pequena Fischer Justo com a Young Rubicam na época. É outra Young Rubicam, com outros donos, não os atuais. Quantos anos? Nós estamos falando em 84, nós estamos falando há 30 anos atrás, 32 anos atrás, né? E a gente fundiu e virou Fischer Justo e Young Rubicam na época. E ficou até 90. Aí a gente voltou a ser Fischer Justo de novo, a gente saiu dessa sociedade americana. Eu nunca imaginei que eu ia voltar a ter Young Rubicam um dia. A Young Rubicam, nesse processo todo, foi vendida para o grande grupo chamado WPP. E eu me associei. Aí eu fundei o Grupo Newcom em 98. Eu sei que é meio complexa a história, mas que virou o maior grupo de publicidade em 2002, 4 anos depois da fundação. Grupo Newcom. Aí eu me associei a um outro grupo internacional que foi comprado também pela mesma WPP, que já tinha comprado a Young Rubicam. E o Marty Sorrell, que hoje é o maior publicitário do planeta em termos de dimensão, é a maior empresa do mundo, a WPP, me chamou lá e falou, tem uma operação no Brasil, que é a Young Rubicam, que não vai tão bem, você já é líder de mercado com a tua agência, queria juntar essas duas operações. Vamos junto, porque ele era dono das duas, ele já era meu sócio, porque comprou a parte dos americanos, e era dono dessa Young Rubicam. Aí juntamos. E ficamos maiores ainda. Você é o chairman da Hoje eu sou chairman, porque eu já vendi a minha participação no grupo. Você vendeu, então, recentemente você vendeu sua participação, suas ações no grupo. Isso. E deixou de ser dono. Isso. E penso que talvez seja a primeira vez que você comanda uma empresa que não é sua. Como é isso? E eu ajo da mesma forma como se fosse, né? Porque obviamente que eu tenho interesses no resultado da empresa, né? Apesar de não ter mais ações. E eu não consigo agir diferente. Eu estou tão acostumado a ser 35 anos dono do meu negócio, que agora que eu vendi para os meus sócios, eu queria já parar. Queria me dedicar à televisão, que eu adoro. Queria, né, curtir um pouco mais a vida, trabalhar um pouco menos. Mas eu não consegui totalmente. Eles pediram para eu ficar como chairman, né, olhando todo o lado estratégico e comandando ainda o negócio, sem estar no dia a dia. E foi legal. Desse jeito eu consigo conciliar melhor a vida na televisão, né? E consegui realizar também na venda das ações o trabalho todo desses anos todos. Então, já estava previsto que um dia eles iam comprar de mim. Essa é a grande vantagem de a pessoa se associar a uma multinacional, que um dia ela vai comprar a tua parte, então você já tem garantida a venda do teu negócio. Com entendeu? certeza. Justus, a sua carreira a sua carreira empresarial, como publicitário, o sucesso é indiscutível. Mas como você foi parar à frente da televisão? E pelo jeito você tomou gosto pela coisa, porque toda hora você está aí com novos programas. Eu não consigo entender, às vezes, como é que a minha vida toma rumos que eu não imagino, né? E a vida está um pouco assim, a minha vida foi assim. Em 2004, toco o telefone, Walter Zagari da Rede Record,
junto na época com o Paulinho Franco, que estavam lá, dizendo que eles vão trazer um reality show para o Brasil, que era um reality show de sucesso nos Estados Unidos. Donald Trump, que nem imaginava que seria candidato a presidente dos Estados Unidos um dia, fazia com muita maestria esse programa nos Estados Unidos, e eles achavam que precisavam de alguém que fosse articulado, tivesse boa imagem na televisão, tivesse uma aparência boa, fosse líder de mercado de algum, né, algum segmento, porque tem que ter a admiração das pessoas, para poder ter o temor das pessoas durante o programa, né? Tem que ter uma personalidade forte. Então eles achavam que se encaixava comigo. No primeiro momento eu falei, não, eu era mais low profile, não era um cara que queria aparecer muito, não. Eu estava feliz do jeito que eu estava. Mas eles insistiram, eu fui ver o programa, né? Eu já conhecia o programa um pouco, mas fui me mergulhar um pouco mais a fundo e vi que era um programa que podia ajudar muitas pessoas. Achei muito legal, falei, quer saber, eu vou encarar, vou tentar pelo menos uma vez. Não foi fácil no começo, né, encarar as câmeras, mas eu me soltei. E acho que eu me achei dentro do formato, né? Um formato que ficou a minha cara. A gente fez eu fiz 8 temporadas, né? E você passou aquela imagem. Aquela imagem. O João brincou comigo, me ligou, falei, desejei boa sorte para ele. Ele falou, olha, eu vou demitir com doçura, sou diferente de você. Eu falei, então esquece o aprendiz, porque parte do que você está avaliando naquelas pessoas é o quanto elas são capazes de suportar pressão. Sabe o que eu ouço dizer? Pressão. Que você é uma doçura. Eu sou completamente diferente de lá. Eu sou muito exigente. Mas se eu fosse aquele cara trabalhando na minha empresa, eu não ia ter gente trabalhando comigo. Aquilo é insuportável. Não deixava passar um erro de português, né? Não dá para ser assim no dia a dia. E você foi impecável no Aprendiz. Não, foi muito legal, foi muito legal. Mas eu saí por 2 anos e fui para o SBT porque me deram 2 talk shows para fazer. Game shows para fazer. Um deles era o 1 contra 100, que era um programa muito divertido de perguntas e respostas, culturalmente interessantíssimo, onde um cara enfrentava uma plateia de 100 pessoas e tal. E depois o Topa ou Não Topa, que foi um clássico do Silvio Santos, programa americano, né, chama Deal or No Deal, que era muito interessante de fazer. Para mim, como experiência de apresentador, aqueles 2 programas foram incríveis de fazer. Aí eu voltei para fazer um talk show dos sonhos que eu tinha, que era um talk show que ficou 3 anos, quase 4 anos no ar, e que está ainda agora no ar, que é o Roberto Justus Mais, que fazia entrevistas e discutia temas. Que era um sonho que eu tinha, não é ficar só entrevistando pessoas, discutir algum tema interessante, pessoal em casa. E achei que foi muito legal, um programinha muito bem feito. Aí veio o convite para a Fazenda. E aí foi o maior desafio da carreira, porque esse é um programa impressionantemente pesado, ao vivo, complexo de fazer. E nos demos bem, demos 15% a mais de audiência do que tinha dado o apresentador anterior no ano anterior. E depois veio o Power Couple, que é uma paixão, que é um formato muito legal. Muito por causa das mídias digitais, algumas pessoas dizem que as agências precisam se reinventar, procurar um novo modelo, inovar. Você concorda com isso? Como que está o mercado publicitário hoje? Quais são os desafios desse mundo? São imensos, né? Eu brinco que quando eu entrei na profissão, em 1981, tinha 5 mídias. Você tinha outdoor, jornal, revista, rádio e televisão. E a gente ganhava super bem para preencher essas 5 mídias de anúncios criativos para vender os serviços ou os negócios dos nossos clientes. Hoje, a gente chama em inglês de Omni-Media Approach. Temos 1.500 formas de contactar o consumidor, das mais diversas. Do screensaver de um computador a um videogame, à televisão e tal. No Brasil, a mídia de massa é muito importante e vai ser por um bom tempo. A mídia digital, não estou menosprezando ela, mas ela representa ainda, do total do bolo nosso, menos de 20%, no geral, uns 17%, 18%. Na minha empresa, por exemplo, muito menos, a não ser nas empresas especializadas em mídia digital. Mas nessa agência onde você está, nós somos a mídia de massa ainda é a mais importante que tem, que nós chamamos de offline, não online, né? Mas existe já uma convergência importante entre essas coisas. Uma mídia nunca vem para destruir a outra, ela vem para se somar. Quando surgiu a televisão, disseram que a rádio ia acabar, e não acabou o rádio. O rádio mudou de estilo, o rádio é muito mais prestação de serviços, você ouve rádio dentro do seu carro, você tem momentos que você quer ouvir música, tem ainda uma penetração gigante pelo esse interiorzão grande aí, rádio tem voz ativíssima ainda no Brasil, então não acabou o rádio. A internet não vai acabar com a televisão, nem de longe. O que muda são poucos hábitos e essa convergência entre as mídias que vai acontecer. Então nós temos no Brasil ainda que dá muita importância à mídia offline, porque é uma mídia que está aí ainda fazendo uma diferença danada. Se eu fizer uma campanha para o meu cliente hoje só de mídia digital, eu estou perdido, eu não vou conseguir vender. Tanto quanto se eu fizer uma mídia digital para complementar a campanha da mídia tradicional, entendeu? Então, sou um grande defensor da mídia tradicional, porque eu acho que no Brasil nós ainda vamos longe com isso, né? Não saia daí, eu volto já já para continuar meu bate-papo com o empresário Roberto Justus. Estamos de volta para continuar o nosso bate-papo com o empresário Roberto Justus. Você entraria na política?
Então já me perguntaram muito isso, já teve até uma brincadeira, já teve gente falando do Roberto Justus para presidente. Mas, assim, a pessoa para entrar na política tem que ter algumas características e eu com certeza não as tenho. Você tem que ser primeiro muito cara de pau, você tem que ser muito paciente, você tem que saber engolir muito sapo. O mundo político é um mundo de quem sabe costurar acordos. Não estou falando de coisa ruim, não, coisas boas, porque no regime democrático, você governa com o Congresso. Se você pegar não pega a mim, eu me considero um bom administrador, eu fiz bem meu trabalho como administrador, mas pega um Jorge Paulo Lema, o maior empresário brasileiro, ou pega qualquer outro presidente de grande empresa, coloca lá em Brasília para tocar um negócio. Sem autonomia não adianta nada. Com autonomia, podemos decidir, o Brasil vai virar uma empresa, aí é legal, virou uma empresa, você pode tomar decisões corretas, né? O teu grande público são os seus acionistas, nós temos que agradar 206 milhões de brasileiros. Agora, deixa tocar, né? Deixa diminuir ministério, deixa fazer coisas, deixa fazer o Brasil gastar menos, arrecadar mais, mas são decisões que você tem que tomar aprovadas no regime democrático pelo Congresso Nacional. E aí a coisa muda tudo. Resumindo a pergunta e dizendo o seguinte, não dá para você aceitar um cargo público sendo transparente e franco como eu sou. Eu não consigo, eu falo tudo o que eu penso. Meus amigos brincam que eu tenho sincericídio. Eu sou muito sincero demais. Eu não vou conseguir. No meu negócio eu posso falar o que eu quiser, porque meu negócio é iniciativa privada. Então eu posso buscar excelência da melhor forma possível, como buscam os grandes empresários, que no governo você não consegue fazer. O Brasil não dá para administrar tão bem porque você não tem autonomia. Qual é a sua melhor qualidade e o seu pior defeito? Acho que se eu olhar em termos de carreira profissional, a determinação e a vontade de fazer as coisas acontecerem e talvez a competência de ter me cercado, né, de gente muito competente, ter conseguido montar equipes, investir em talentos e uma série de coisas me fizeram, e esse drive, né, que me motiva, que me traz, que eu estou sempre buscando, eu nunca estou satisfeito, né, estou sempre buscando alguma coisa nova para me motivar, para ir buscar em busca do próximo objetivo. Isso me levou muito longe da vida, acho que isso é uma grande virtude. E alguns defeitos todo mundo tem, né? Sempre eu fui muito impulsivo no passado, eu tinha um pavio muito curto, então eu falava desse negócio de falar o que pensa, eu cheguei a machucar muitas pessoas por ter muito pouca paciência, né? Por isso também não sirvo para a política. Isso melhorou muito com a maturidade, né? Com a idade isso melhorou, mas isso me atrapalhou bastante na vida. No campo pessoal, eu considero a grande virtude o pai que eu sou dos meus filhos, né, que são para mim a coisa mais importante que eu tenho, sempre fui o grande ex-marido das minhas mulheres, sempre tratei minhas mulheres com muito respeito, sou amigo de todas elas, e o defeito talvez não ter conseguido dar longevidade. Preferi, obviamente, historicamente, estar no primeiro casamento, né? Não me arrependo nem um pouco de ter criado outras relações, porque tive filhos maravilhosos e sou muito feliz atualmente com a minha atual mulher. Então, eu sempre pensei assim, muito melhor do que fazer como algumas pessoas fazem, que são infelizes e arrastam seus relacionamentos por causa de filho, por causa de sociedade, por causa de dinheiro, por qualquer motivo que seja fora da vida do casal. Eu preferi sempre ser muito focado, viver intensamente as relações, ser muito fiel às minhas mulheres, porque falam que eu sou mulherengo. Por que mulherengo? Porque eu tive muitas mulheres. Se isso é ser mulherengo, ok. Mas eu sempre tive uma de cada vez. Minha atual mulher sempre fala, a gente tem uma relação hoje muito franca, muito aberta, muito gostosa, onde não tem ciúminho, onde... Eu quero ensinar as pessoas com a experiência de que o que mata é você querer ser dono de alguém, não quer ser dono de ninguém. Estou com ela porque quero estar, está comigo porque quer estar. O respeito e a admiração estão quando você não quer ser dono. Tem que estar junto por opção, pura, simplesmente por opção. Aí os respeito cuida do resto, admiração um pelo outro, não deixa cair na rotina, sejam criativos, vão viver uma vida divertida, gostosa, sem obrigação, entendeu? A gente tem atração por outras pessoas, é natural, é saudável. Agora, não precisa ir lá fazer nada. Mas não custa, eu comento com ela tudo, a gente fala. Eu posso falar, hoje fui entrevistado uma mulher muito bonita, vou contar para ela qual é o problema. E ela fala, não, eu fui não sei onde o personal estava bonitão, meu. Que legal que você achou o personal bonitão, eu acho legal. Então acabou, deixa fazer o que quiser, deixa solta, porque o que vai te deixar ela do teu lado e fiel é como você trata ela, é a relação maravilhosa que você tem com ela, é o respeito mútuo, é a admiração que vocês têm, é viver feliz. Não tem porquê. Você já conquistou tudo? E profissionalmente, você tem algum sonho? O que você idealiza ainda? Porque você é um vencedor, um homem que já conquistou tantas coisas. Ninguém na vida pode dizer que conquistou tudo, porque almeja? Eu acho... Sabe o que eu acho, Elizabeth? Eu acho que o momento em que você se acha melhor do que os outros por algum motivo, ou superior aos outros por outro motivo, por ser conhecido, ou por ter conquistado financeiramente uma independência, qualquer coisa, é o princípio do teu fim.
Eu não mudei minhas amizades, eu não meço meus amigos pela conta bancária, eu nunca mudei, eu sinto mal quando me passam na frente numa fila porque eu sou artista de televisão e acontece isso, chega nos lugares, tem mesa para você, eu detesto essas coisas, eu não gosto, porque eu acho que humilha o outro. O que o outro é mais, menos do que eu? Porque ele não aparece na televisão? Ele pode ser 10 vezes melhor que eu como ser humano, eu não sei quem ele é. Então, não acho legal. Então, assim, eu nunca penso assim, eu sempre tive, por incrível que pareça um cara que meio arrogante até, porque, né? Mas tem uma humildade muito grande com essas coisas, entendeu? Aprendi muito. Quando entrei na televisão, o cara do boom, o cara do cabo, eu queria ouvir de todo mundo tudo. Quem é esse cara? O que ele faz? Não é fácil ser esse profissional que tem que lidar com o som. E o outro faz o quê? O que é essa câmera? Eu queria saber tudo sempre, muita curiosidade. Eu falo para o jovem, o advento do celular e do Google, esse é o maior inimigo do conhecimento, porque o conhecimento ficou acessível a todo mundo. A um toque de botão, você sabe tudo de uma vida de uma pessoa, ao histórico de qualquer coisa. O que acontece? Então vai numa entrevista de emprego com o celular na mão. Aí o cara te pergunta uma coisa, você consulta o Google. Então ele vai contratar o Google, não você. Então eu sempre falo, a curiosidade tem que trazer a informação aqui para dentro. Informação, a base da vida, é fundamental para desenvolver as pessoas. Vai mais longe quem sabe mais. Mas sempre, a vida toda vai ser isso. E a vida vai acabar um dia, mas a única coisa que vai levar com você até o fim é o teu conhecimento. Com certeza. Dinheiro vai e volta, a saúde, né, que você tem que ter, sim, e conhecimento. São as duas coisas que você tem que mais privar. Como é o dia a dia do Roberto Justus? É muito mais tranquilo do que foi no passado, né? Eu acho que nós temos o direito, depois de uma certa idade, de se... Eu sempre falo que o grande poder do homem é a agenda vazia, não é a agenda cheia. A agenda cheia é a gente tem a vida toda. Todos nós temos uma agenda corrida. Vai atrás das coisas o dia inteiro e tal. Quando você se dá o luxo de escolher o que você quer fazer, aí você tem poder, entendeu? Esse é o verdadeiro poder, não é nenhuma outra coisa. Eu posso me dar o luxo hoje de escolher o que eu gosto de fazer. Primeiro, onde eu sou útil no meu negócio. Essa é uma coisa que eu escolho, já as reuniões que eu vou participar. Porque eu já deleguei muito bem, as pessoas estão tocando muito bem o que eu chamo do micromanagement, que é a administração das coisas menores e deixar a coisa mais estratégica, mais importante para eu me envolver. Então, saber se tornar desnecessário ao seu próprio negócio é uma arte. O meu dia a dia é isso. Eu acordo de manhã, faço meu exercício físico, faço massagem quando posso, cuido do corpo, cuido da mente e vou trabalhar um pouco mais tarde do que no passado. Aí saio no final da tarde, vou ver minhas filhinhas. Eu tenho um pouco mais de vida pessoal, mais condição de estar na vida pessoal. Viajo mais vezes, eu viajava muito pouco a lazer. Hoje eu sempre tirava com meus filhos, mas agora eu consigo viajar muito mais, ficar mais tempo viajando. Então, coisas mudam nessa idade, é natural. Você tem já mais condição, você tem o poder, vamos dizer assim, de se desligar das coisas e poder cuidar um pouco mais de você. Eu sempre brinco também que o homem devia morrer rico, não morrer, viver rico e não morrer rico, entendeu? Porque uma coisa é deixar coisas para os seus filhos, deixar um conforto, que isso é todo sonho de todo mundo. Mas você não viver, ser miserável, você construir uma coisa e ser miserável, não tem a menor vergonha, porque como eu não ganhei, não fui político corrupto, não mexi com coisas ilícitas, sempre ganhei minhas coisas, paguei meus impostos, eu não tenho a menor vergonha das coisas que eu tenho. Não sou bilionário, mas estou muito bem na vida e vou curtir aquilo que eu construí. Isso é o poder do ser humano. Quem você demitiria no Brasil? Quem eu demitiria no Brasil, o Brasil já demitiu. Graças a Deus, há pouco tempo atrás, tiraram uma presidente que, na minha visão, era incompetente, né, e estava fazendo um péssimo trabalho para o nosso país. Então, o Brasil demitiu, e eu fui muito a favor desse impeachment, não tenho o menor problema de falar disso. Eu demitiria os políticos corruptos, né, as pessoas que, em vez de fazerem bem para a sociedade, quando estão na vida pública, fazem bem para si mesmos, e que agora estão pagando um preço caro por isso. Não estamos livres de todos ainda não, mas estamos caminhando para isso. Então, a demissão, para mim, é dessas pessoas que fazem esse tipo de coisa. Na sua visão, o que significa poder? O que é ter poder para você? E o que o teu poder pode impactar a vida das pessoas? Eu acho é uma coisa um pouco, é uma faca de dois gumes essa história de poder, né? Porque você pode alcançar o poder de várias formas. E o poder, na verdade, eu digo que o respeito você não impõe, você conquista, né? O poder é uma coisa a ser conquistada pela pessoa e ele é muito questionável, né? Você tem o poder do cargo de presidente da República, que é ou de ministro, ou de senador, tal, que eles têm o poder de tomar decisões em nome de uma população. Isso é um sinônimo de poder. O poder de um grande empresário, o poder da riqueza, do dinheiro, eventualmente pode te trazer uma série de facilidades, tal. Assim, eu nunca olhei para essa história, eu nunca me senti, eu sou o maior comprador de mídia do Brasil com a minha empresa, então me sinto um publicitário poderoso, nunca senti isso. Eu sempre falo, o início do fim é quando você se sente melhor do que as pessoas, porque você tem um título de alguma coisa. Eu sempre falei também que ser carteirinha de dono de empresa não te conquista respeito, né? O que conquista respeito são suas atitudes.
Né? Que o cara entra na tua sala e vai ouvir o que você está falando, sai da tua sala e fala, esse cara é um babaca, eu não quero que o cara saia da minha sala falando isso. Eu não considero isso poder só porque eu sou o dono da empresa, entendeu? Então a atitude o respeito que você tem que conquistar são as suas atitudes que vão conquistar. Né? O mesmo sendo um presidente da República, se ele souber manter a sua atitude dentro de um parâmetro que as pessoas admirem, ele vai ser um presidente respeitado não pelo cargo e pelo título que ele tem, mas pela pessoa e pelas atitudes que ele toma. Então, acho que essa é a mescla que tem que ser avaliada. Então, você pode até estar imbuído de um cargo, ou você está num cargo e não significa que você tenha poder. Você tem poder instituído, mas não conquistado. Eu não gosto desse tipo de poder. Eu prefiro o poder conquistado. Nosso programa chama Visão e Poder. Você falou sobre poder, mas o que significa visão para você? Eu acho bárbaro você ter feito essa pergunta, porque na minha visão, o que diferencia um grande homem de sucesso do outro é a visão que ele tem da vida e de si mesmo. Eu sempre falo que você é o que você vê. Você se enxergando longe, você pode chegar longe. Se você se enxerga pequeno, você nunca vai chegar longe. Ter um grande sonho custa o mesmo preço de ter um pequeno sonho. Então, por que não vamos sonhar grande? Eu não significa que eu imaginava onde eu podia chegar na minha vida, mas eu sempre queria chegar longe. Eu nunca estive satisfeito. Isso é muito importante para todos que estão nos ouvindo. Seja lá qual for a tua profissão, seja lá o que você está fazendo, você precisa amar o que você está fazendo e você precisa enxergar longe. O Steve Jobs falava assim, quem usa o Apple sabe disso, o iPhone, ele falava, eu quero um telefone com um botão só. Os caras voltavam com 10 botões. Um botão só na frente. Não vai ter, mas vamos atrasar um ano. Não interessa, enquanto eu não voltar com um botão, eu não sossego. É a visão dele. O que ele queria? Ele entrou em telefonia e revolucionou o telefone. Entrou em computador e revolucionou o computador. É enxergar uma coisa que ninguém está vendo. Essa é a diferença, né, de um bem-sucedido visionário para um cara comum, que não quer ver nada, ou que não está preocupado, ou que talvez nem tenha condição de enxergar. Visão é fundamental e faz a diferença entre o homem de sucesso e o homem comum. Então, eu te agradeço. Muito obrigada por nos receber, pelo seu carinho. Sucesso no Visão e Poder. Obrigada. Muito obrigada pela sua audiência. E já sabem, domingo que vem, às 8 da noite, voltaremos com mais um Visão e Poder aqui na Record News.